Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Bem-vindo ao Poder Público, o podcast de política do Jornal Público. Eu sou a Sónia Sapage, estou aqui com a Helena Pereira, editora executiva. Olá, viva. E com a São José Almeida, redatora principal. Boa tarde. Esta semana escolhemos 3 temas, entre eles a polémica da CNE em relação às inaugurações e às campanhas e as listas de eurodeputados do PSD, e podemos começar precisamente por aqui. Nós dissemos sempre que não aceitaríamos sermos tratados como portugueses de segunda e que os Açores têm um papel fundamental na construção da União Europeia. Infelizmente, esta tradição foi quebrada hoje. Permitam-me dizer que uma das consequências, provavelmente, é não fazermos qualquer campanha política nos Açores. Paulo Rangel já respondeu a este dirigente açoriano, dizendo que não há razão para ameaças. Concordas, São José? Eu acho que não há razão para ameaças. Não havia... não há nenhum estatuto escrito de constituição de listas eleitorais que garantisse o lugar A ou B ou C aos Açores. Havia uma prática interna como há no PS. São regras de uso. É evidente que os Açores avançarem com o nome de Mota Amaral para a lista obrigaria a que Rui Rio desse um estatuto na lista aos Açores e ao Dr. Mota Amaral de destaque, não é? E Porque é uma grande personalidade da história do PSD. E ele chegou a dizê-lo à saída de uma reunião que lhe daria não se lembram, que lhe daria um cargo, ele não disse elegível, claro, mas disse um cargo à medida do Mota Amaral. Mas esta lista tem toda ela também grandes... decisões que eu acho que são importantes, não é? É evidente que nesta guerra dos Açores, o presidente do partido, do PSD, os primeiros lugares, ele é soberano de decidir quem entra ou não entra, portanto é um braço de ferro um pouco escusado e que os Açores perderam e queriam perder sempre. É uma pena ver o Dr. Mota Amaral metido nesta atrapalhada, mas isto seria um pouco inevitável. Mas esta lista tem algumas coisas engraçadas, na minha opinião, outras menos. Acho interessante a aposta em número 2 numa dirigente jovem, penso que é uma aposta interessante. Também acho interessante a recuperação da professora Graça Carvalho para o Parlamento Europeu, ela já lá esteve. Menos compreensível, penso eu, é colocar Carlos Coelho em 7º. Que pode não, a julgar pelas últimas eleições, podia até não ser eleito. Se tiver um resultado idêntico ou que foi a divisão do resultado da PAF nas últimas eleições, eles têm 6, portanto Carlos Coelho não entraria. Registro também que ainda sem haver lei, e mesmo acima do que a lei que está agora para ser promulgada pelo Presidente, a lei da paridade, registro que o PSD também aderiu a uma lista paritária e pronto, é um sinal importante de modernidade e do que são hoje as regras democráticas. Helena, o Presidente do PSD disse que isto era uma lista para ganhar, ou que queria ganhar as eleições. Tu, olhando para ela, parece-te uma lista consistente com o desejo de Rui Rio? O cabeça de lista, sim, o cabeça de lista de Paulo Rangel é um bom candidato, já foi no passado e até tendo em conta que Rangel e Rio não eram propriamente apoiantes um do outro, mas conseguiram se entender e bem para fazer esta lista. Deu alguns sinais, Rui Rio deu alguns sinais de renovação, como a São José disse. A questão de Mota Amaral, o facto de ele não ir na lista, não sei se
pode prejudicar grandemente Rui Rio, sinceramente. Agora, há aqui uma coisa ainda que estava a lembrar-me estranha, é que, curiosa, que o secretário-geral do PSD veio dizer, a propósito da polémica do Mota Amaral, que queria dar lugar de destaque ao candidato indicado pela região autónoma da Madeira, porque este ano há eleições na Madeira próximas das europeias e que essa era a justificação. Daqui a 4 anos também vai haver eleições na Madeira próximas das europeias. Se os calendários se mantiverem, se não houver eleições antecipadas, será sempre assim a partir de agora. Portanto, As também... europeias são 5 em 5. Portanto, sim, para fica a um bocadinho próxima não cola. desfasado. Exatamente, fica Pode um bocadinho colar com os desfasado. Açores. E às vezes muda. Não, Também não. ainda não. Eu no meu caso particular, valorizo de facto a surpresa que foi uma jovem praticamente desconhecida. Nós conhecíamos-la porque já sabíamos da eleição dela para cargos ao nível das juventudes europeias. Mas valorizo essa aposta. Nós estamos sempre a dizer que o Rui Rio não surpreende, que é igual a si próprio e nunca muda, mas de facto de repente ninguém esperava que ele puxasse para número 2 uma jovem sub-30. Ela é mesmo jovem. E com uma particularidade engraçada neste caso, há pouco esqueci-me de dizer, desculpa lá, que ela é presidente das juventudes do PPE e o PS tem na lista. Costa convidou o presidente das juventudes do PSE, do Partido Socialista Europeu, do PES, de sigla em inglês. E isto é engraçado porque indo ambos buscar para a lista, quer o PS, quer o PSD, o líder das juventudes europeias, das respectivas famílias políticas e dos grupos no Parlamento Europeu, Costa deu-lhe creio que 11º lugar E esta vai em segundo, não é? Uma grande Portanto, diferença, sim. há uma valorização maior, como estavas a dizer, que surpreende. E nós olhamos para a Comissão Política do PSD, para o núcleo duro do líder e até para a liderança, para a bancada parlamentar, e a média etária, eu já uma vez fiz esse exercício, é alta, não são jovens. E portanto isto acaba por ser surpreendente. E eu registro também que ele já tinha feito algo parecido no 25 de Abril, quando convidou a líder da JST, Margarida Balseiro Lopes, para discursar na Assembleia da República. É um risco, mas correu-lhe bem, correu-lhe muito bem na altura, e agora É uma questão mais simbólica, não é? Aqui é poder mesmo de facto, não é? Logo número 2. E ele conseguiu até ser elogiado pelo Hugo Soares por causa da escolha desta na altura. Lídia Pereira. Não, agora. Agora, o Hugo Soares veio dizer que ele tinha feito muito bem convidar a Lídia Pereira, foi engraçado. A lista, tirando esta questão dos Açores, tem sido bastante bem recebida, pelo que nos apercebemos. E ainda sobre... E me parece uma boa lista de pessoas, uma lista de pessoas experientes e outras que são novitos, são novas. Sobre a Maria de Graça Carvalho, parece-me, o trabalho dela na área do ensino superior e da educação é muito reconhecido em Bruxelas, e eu não me admiraria que ela não transitasse, depois de ser eleita, transitasse para outro cargo na Comissão Europeia, daí abrindo espaço a que subisse mais alguém na lista. Carlos Coelho. Sim, por exemplo. Eu não acredito que ela faça este mandato até ao fim. Pois, não sei. Não digo, com isto não digo comissária, não é? Não estava a pensar em comissária. Um cargo qualquer condizente De conselheira, a sua... Daqui passamos para o segundo tema, a CNE, Comissão Nacional de Eleições, e as campanhas. Mas obviamente que isto é o resultado de uma CNE que resolveu exorbitar completamente as suas competências e transformar isto numa anedota europeia. São José, afinal, o Governo pode ou não pode fazer inaugurações? Eu primeiro que gostava de começar por dizer que concordo com esta declaração. Esta estapafúrdia diretiva da Comissão Nacional de Eleições configura de facto um ato de censura. E até porque surge de uma forma que é bastante absurda, e não só o processamento, não é? Porque a norma já não é nova, não é de agora, é 2015. Agora é que é reinterpretada em termos completamente fechados, e depois já por si teve uma reinterpretação de esclarecimento por causa do absurdo.
E, Que só vai portanto, acrescentando mais confusão. a Sim. confusão é máxima e depois isto é tão absurdo porque então, o Governo pode, pelo novo esclarecimento, o Governo pode anunciar obra, fazer tudo, praticamente, porque depois deste esclarecimento fica isento de qualquer proibição que anteriormente estava abrangido. Isto é de legislativas e de europeias. Mas os presidentes das câmaras e as câmaras municipais não podem fazer nada, anunciar nada, nem no boletim municipal quase pode sair. Ora, as eleições deste ano não são autárquicas. Porquê que nas últimas autárquicas não foi feita esta interpretação sobre a ação das câmaras municipais e agora é que eles caem em cima das câmaras municipais, ficam quase proibidos de publicar o boletim municipal? Houve alguns cartazes nas últimas autárquicas, cartazes das câmaras, que tiveram de ser retirados por causa desta lei. Mas isso sempre houve, está bem. Mas isso é quando há excessos, são corrigidos e a CNE está lá para isso. Sim. Agora, à partida, com meses de antecedência, ficar tudo paralisado, está tudo em pânico porque não podem dizer que fizeram nada. O Governo, afinal, já pode. Não sei, acho isto uma coisa que faz-me lembrar, assim, uma prova de vida da CNE. Eu queria mostrar que existe. Não percebo, de facto não percebo. O PS já apresentou, entretanto, uma clarificação, uma proposta para clarificar esta lei, e uma das questões em que eles querem mexer é precisamente essa, é adequar o tipo de eleição, a proibição ao tipo de eleição. Portanto, Sim, os autarcas não podem anunciar obra nas suas autárquicas. eleições, quando se candidata o ou quando há não pode licença. nas legislativas, os eurodeputados nas do Parlamento Europeu. E há um segundo ponto da proposta, mas há um segundo ponto da proposta que eu não me Eu vou recordo. discordar da São José. Ora, Só para chatear. Não me chateias nada, mas discordo. Não, só para animar o debate. Não acho que a proposta da CNE seja tão estapafúrdia assim. Eu vi as notícias, achei estranho. Fui ler a nota informativa que a CNE fez e eu acho que também houve alguma histeria na forma como alguns intervenientes políticos interpretaram isto e na forma como depois fizeram disto campanha, porque a lei foi mudada em 2015, na altura nós não demos, se calhar, muita importância a esta alteração, porque estava-se a debater a necessidade de mudar a lei por causa dos debates nas televisões, que foi na sequência foi a parte mais importante. Em 2013, nas autárquicas, quase não houve debates, porque a CNE caía em cima de todas as televisões. Exatamente. Sim. E depois disso, houve as autárquicas, já com esta lei. E nas autárquicas, o Tribunal Constitucional fez um acórdão em que apontava que havia distorções na igualdade das candidaturas, precisamente porque havia dinheiro público posto ao serviço de dar uma espécie de ajuda a algumas candidaturas. E o que esta nota da CNE veio dizer é que não vem proibir publicidade normal. O Fernando Medina pode continuar a fazer mensalmente o boletim da Câmara, a dizer o que é que inaugurou, o que é que abriu, pode continuar. Diz é que não pode fazer uma campanha, por exemplo, para dizer que foi inaugurado o Centro de Saúde Sete Rios. Uma coisa esporádica. Isso não faz sentido, é o que eles dizem. Agora, não põe em causa, também não é assim aquele exagero de censura, mas pode continuar a fazer isso. Estás a falar no caso de uma obra, mas aqueles casos que Gaia levanta, por exemplo, são eventos de cultura, que também quando os comunicas, sim, estás a fazer comunicação de uma política, sim, e não é uma obra, mas é uma política. O que diz, por exemplo, o António Costa foi inaugurar um centro de saúde, não sei onde. O que eles dizem é que não devia aquele momento ser usado para fazer uma festa daquele género, sim, de que convocar festa, não sei quantas pessoas. Desculpa lá, mas qual é a diferença? Agora, estamos a falar de propaganda. E propaganda em ano eleitoral, qual é a diferença? Dizê-lo apenas por escrito, dizê-lo aos jornalistas e vir nas notícias, ou fazer uma festa?
Desculpa lá, quer dizer, isso é absurdo. Não, aqui é o princípio da utilização de dinheiros públicos para promoção eleitoral, estás a perceber? E aí eu acho normal. Agora, dito isto, realmente não acho normal é a própria CNE, e que é o que o PS vem corrigir, a própria CNE infantilizar um bocado as pessoas e misturar as eleições todas. Agora estamos nas eleições europeias e vem dizer que as autarquias não podem fazer não sei o quê. Isso é que eu acho que realmente ainda bem que é clarificado, porque isso é que não faz muito sentido misturar tudo. Tu não tens campanhas sem propaganda, não é? Claro faz que não parte. Tu não tens política sem propaganda. A propaganda faz parte da política. Mas o que eu quero dizer é que isto não é uma proibição também, como foi dita. Também houve algum exagero, mas a coisa, se tivesse sido muito claro tudo o que a CNE escreveu, não tinhas tido queixas, nem ameaças de queixas de um próprio partido político que ameaçou queixar-se. Houve ameaças, não sei se houve queixas. Portanto, havia dúvidas, sim. Eu lembrei-me, entretanto, da questão do PS, da segunda proposta. O PS propunha que se aplique só em período de campanha oficial. Sim, que é o que faz sentido. 15 dias antes. As Isso regras, é o que faz sentido. Em vez de se aplicar mas que é uma alteração, entre a data da eleição. É uma alteração completamente sim. em relação a 2015. Sim, está bem, mas é o que faz sentido. Em 2015 prevê-se que a partir do momento em que o decreto de marcação das eleições... E será que vai ser aprovado isso agora? O PST possivelmente... Do que tenho lido, os partidos não estão com muita vontade alguns não estão mesmo com vontade nenhuma de aprovar já essa lei. Outros é uma questão de deixar passar primeiro as eleições e depois olhar-se para o assunto. De qualquer forma, vai ser curioso ver se esta campanha vai ser uma campanha diferente das outras, não é? Atendendo a estas regras, ou se vai ser igual. Para o último tema, trago uma coisa do último fim de semana, mas que acabou por marcar um bocadinho esta semana, que foi o Bloco e o PS que se envolveram numa troca de palavras mais duras do que o habitual. Catarina Martins comparou António Costa a Passos Coelho em matéria de banca e Ana Catarina Mendes respondeu assim. Entendo mesmo como uma declaração insultuosa e uma declaração inaceitável. Volto a dizer, o Partido Socialista não aceita esta comparação, porque Catarina Martins e os portugueses sabem que o Partido Socialista no governo tem enfrentado as dificuldades do sistema financeiro e tem tentado resolver. Não é por acaso, aliás, que hoje na Europa nós temos a credibilidade que temos. É porque verdadeiramente nós temos resolvido os problemas da banca da forma que é possível resolver os problemas da banca. Helena, achas que é mais do mesmo esta zanga entre PS e Bloco? Há aqui alguma novidade? Pois, quer dizer, a crítica é parecida, é semelhante a uma que a Catarina Martins já tinha feito em 2017, na altura por causa de um recuo do governo no corte às chamadas rendas excessivas. Veio dizer a Catarina Martins que o PS era permeável aos lobbies e aos interesses económicos, e ela foi muito dura na altura com o governo, e acho que foi o maior ataque até então tinha feito. E agora vem retomar outra vez a mesma ideia de que o PS pouca força tem perante determinados interesses. E lembro-me que em 2017 caiu muito mal no PS e em António Costa. Isto foi muito difícil de gerir, afetou a relação dos dois durante algum tempo. E mais do que isso, o PS ficou calado na altura. O Manuel Alegre e o Francisco Assis, um da ala esquerda, o outro da ala direita do PS, por assim dizer, vieram dizer que não era admissível e que o PS não podia se deixar tratar assim. Mas a verdade é que, na altura, a liderança do PS optou por deixar a Catarina Martins falar sozinha. E agora, pelos vistos, vimos que não vão tolerar... Exatamente, reagiu rapidamente até, e foi a secretária-geral adjunta quase a dizer aos jornalistas: tenho aqui uma coisa que eu gostava de dizer, não é? E para passar isso. Portanto, nós estamos realmente em campanha eleitoral mais acesa, é isso que isto mostra, porque depois disso Francisco Louçã, Mariana Mortágua vieram insistir na ideia e não corrigir um milímetro na acusação. Portanto, isto adivinha-se tempos animados agora em diante. Achas que é a campanha, São José? É claramente campanha, há um lado aqui assim que é claramente campanha, não é? A aliança de poder já não é necessária
os orçamentos estão aprovados, já não há grandes riscos de ser mais agressiva por parte da líder do BE de pôr em causa a relação com o governo. Por outro lado, interessa-lhe demarcar-se do governo e do PS para capitalizar eleitoralmente. Aqui há uma dimensão que de facto é de campanha eleitoral, e a Ana Catarina Mendes desta vez responde precisamente por isso, responde no nível da campanha eleitoral. Mas eu creio que há aqui assim, na forma como isto é dito da parte da Catarina Martins, como o discurso é construído, há aqui assim, de facto, é um caso em que é um exemplo nítido do que é o populismo. Isto é uma intervenção absolutamente populista. E eu escrevo sobre isso para sábado, analisando esta questão nesta perspectiva. E, portanto, acho que o interesse deste caso não é só pela espuma dos dias do que é isto nas relações, num clima de pré-campanha, não é só a evolução da relação de dois partidos em vésperas de eleições que estavam coligados no poder e, portanto, que se distanciam, tem também a ver com a evolução discursiva que o Bloco de Esquerda de vez em quando tem introduzido, e desse ponto de vista eu acho que é um sinal importante. Vamos ver se foi uma experiência para continuar ou não. A experiência no sentido do discurso populista, sim, não é? Sim. Eu, por acaso, acho que isto demonstra também uma coisa que nós nunca conseguimos, às vezes não entendemos bem. É que este governo não é uma coligação entre o PS, o PC e o Bloco. É uma aliança parlamentar. É uma aliança parlamentar. E, de facto, a banca, a Europa, o Tratado Orçamental, o euro, são coisas em que eles nunca se entenderam, nem se sentiram obrigados a entender-se. Aliás, Catarina Martins lembra na intervenção, indiretamente, logo em 2015, o caso do Banif. Exato, em que eles votaram contra. Sim, e foi o PSD e o PS que se juntaram. E eles, de facto, sempre tiveram divergências a este nível. E o que eu acho aqui curioso é que eles sabem perfeitamente que não precisam de se entender em alguns temas. Claro. E apostam nesses temas que são os que lhes dão a identidade junto do eleitorado. E por isso é importante nesta fase, claro, porque é de facto uma fase eleitoral. Aliás, é por isso mesmo que a Ana Catarina Mendes desta vez responde, e às rendas ninguém respondeu. Porque estamos em eleições, o PS também tem que marcar o seu território, não é? Portanto. Entretanto, na vigência desta nossa semana, ocorreu também o 3º ano de mandato do Presidente. São José, tu escreveste sobre isso. Escreveste até no sentido de que há grande probabilidade de o PS apoiar Marcelo numa segunda candidatura. Sim, os cenários estão em cima da mesa. É apoiar, ter candidato próprio, dar liberdade de voto. E das múltiplas conversas que eu tive com dirigentes com proeminência e influência no PS, a maioria diz à partida que provavelmente o PS terá que fazer o que nunca fez, que é apoiar um candidato presidencial oriundo de um partido de direita. Marcelo foi presidente do PSD e é seu fundador. É evidente que ainda falta muito tempo, é evidente que qualquer decisão no PS só será tomada em 2020, sobretudo qualquer depois decisão do próprio Presidente. Do próprio Presidente, não é evidente. Mas caso Marcelo se recandidate, esta questão só será, ou seja, o PS oficialmente só falará sobre ela depois de 2020. E para isso vai ser decisivo, pelo que eu percebi, o ponto-chave vai ser as legislativas, a correlação de forças à esquerda que sai das legislativas, se o PS ganhar as eleições com o governo e poder fazer um governo de minoria, a reação e a relação de Marcelo Rebelo de Sousa com essas possibilidades e essas situações parlamentares, esses cenários parlamentares que possam sair das urnas,
E, portanto, ainda falta muito tempo para se poder dizer categoricamente que o PS vai apoiar Marcelo. Mas, de acordo com uma análise feita a estes meses e a estes anos de distância, tudo indica que dentro do que é o relacionamento institucional que tem havido e do que é a popularidade do Presidente da República, quer dizer que o PS apresentar um candidato próprio pode correr o risco de ter 14, 15%. Não sei quem é que no PS está disponível para fazer assim de... Essa também é a questão. De mártir, não é? Sim. Seria um bocadinho o Martim Muniz da... Seria outra solução inédita, não é? O PS a apoiar um candidato da área do PSD. Sim. Eu aqui acrescentaria só, no outro dia, na terça-feira, a ouvir o José Miguel Júdice, na SIC, apoiante de Marcelo, e ele admitia que achava bem que o PS pudesse vir a apoiar Marcelo, e ele, pela análise que ele fez de uns dados da Aximage, da última sondagem que foi conhecida, ele dizia que a maior parte das pessoas que está insatisfeita ou que agora critica Marcelo, que aumentou nos últimos meses, são as pessoas de direita. Não as pessoas da área do PS, mas as pessoas da área de direita. Ele próprio lançava a questão, a dúvida, se não existiria, não apareceria alguém. O PS apoiava Marcelo e seria alguém de direita que apareceria para ainda se apresentar às eleições. Mas podia ser. Pois, não sei. Sim, Helena, isso é evidente, como vai haver outros candidatos à esquerda. Agora, mas o CDS apoia Marcelo, era engraçado. Que Marcelo Rebelo de Sousa, só porque não tem os picos de popularidade que tinha quando começou. Achei que Marcelo Rebelo de Sousa, que se recandidatar em 2021, não é reeleito, mas a questão não é essa. Assombrado. A questão não é essa, é como as coisas mudam, as coisas inéditas. O PS apoiar Marcelo e poder surgir alguém completamente descontente à direita. Cavaco Silva apoia Soares. É isso. Estamos mesmo a terminar o podcast desta semana. Sei que a Helena tem uma dúvida que gostaria que lhe explicassem melhor. O que é que eu gostava que me explicassem melhor esta semana? Ora bem, amanhã, dia 15, acaba o prazo, dia 15 de março acaba o prazo para os proprietários dos terrenos florestais limparem os terrenos. E a partir daí são as câmaras que passam a ter que fazer isso. A minha dúvida é, no ano passado foi criado uma linha de apoio aos particulares e empresas para limpar os seus terrenos, no valor de 40 milhões de euros, e que iria ser gerida pelo Sistema Português de Garantia Mútua. Ao fim do ano, 0 pessoas aderiu a isto. Ora bem, o que é que vamos fazer? Vamos falar seriamente sobre isto? O que é que vamos fazer agora diferente, exatamente, para que isto funcione? E mais, se as pessoas não limpam, as câmaras têm a capacidade para agora substituir-se aos proprietários. Estamos a chegar novamente na altura de voltar a falar sobre a prevenção dos fogos. Eu gostava de que estes assuntos voltassem a ser debatidos com seriedade. Muito bem. Despedimos-nos esta semana. Até breve. Até para a semana. Até para a semana. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.